Olá, bem-vindos a mais um episódio de Conversa e Negócios by Cifra. E hoje tenho um convidado muito especial. Aliás, todos os meus convidados são especiais, não podia falhar, não é? Hoje recebemos alguém que está a ajudar empresas e líderes a navegar no mundo dos maiores desafios e, ao mesmo tempo, maiores potenciais do nosso tempo. Adivinhem o que é? A IA, ou a Inteligência Artificial. O nosso convidado é Marco Almas. Bem disposto, Marco? Sempre falar, Maria João. O Marco é cofundador da People Change AI Consulting, que é seu sócio grupo, o Hugo Gripa, uma empresa especializada na concepção, aplicação prática e humanizada da IA, em contexto organizacional. É licenciado em Relações Internacionais, com especializações em Gestão Organizacional e Recursos Humanos. O Marco alia uma visão estratégica, a capacidade de traduzir a tecnologia em impacto real nas pessoas, na cultura e nos resultados organizacionais. Marco é ainda consultor, formador, orador e distingue-se por trazer uma abordagem acessível, ética e prática à inteligência artificial, sem perder de vista o mais importante, que são as pessoas. E vou dar início a esta entrevista, começando só por fazer uma pergunta que eu acho que faz todo o enquadramento para nós iniciarmos. Marco, como é que começou esse fascínio pela inteligência artificial? Houve algum momento em que o tenha marcado, que se lembre, e que seja, portanto, com interesse para nos contar aqui? Maria João, antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui presente. É sempre um gosto poder falar sobre este tema e é sempre um gosto poder falar contigo. Eu sou uma pessoa de pessoas, ou seja, eu entrei para recursos humanos por acaso, licenciei-me em Relações Internacionais, comecei a dar aulas e a área do desenvolvimento, a área da pedagogia, aconteceu naturalmente. É que eu tentei verificar, como qualquer formando e como qualquer formador, eu tento estar do outro lado e senti o quê? Que estar muito tempo numa sala, estar muito tempo fechado, estar muito tempo a receber formação é chato. E então o meu objetivo sempre foi tentar dinamizar ao máximo, tentar gamificar, tentar trazer novos conceitos e naturalmente isso é aliado ao quê? Isso vai sendo aliado à tecnologia. Portanto, foi um processo natural. O Covid ajudou muito, não é? Ou seja, que era um gosto que eu já tinha e fruto do Covid, tendo em conta a empresa onde eu estava na altura, tivemos que aliar estratégias. Na altura usámos até a realidade virtual para apoio à formação. Portanto, foi um processo natural, de forma a que o formando possa, de facto, receber o conteúdo de uma forma muito mais dinâmica, muito mais gamificada e muito mais divertida, por assim dizer. Isso é muito bom. Realmente essa preocupação e realmente muitas coisas aconteceram no tempo do Covid. Fez-nos aqui pensar de outra forma. O Marco, deixar aqui também uma palavra e dizer que o Marco é parceiro, meu parceiro e parceiro da Cifra também aqui na nossa mudança e na nossa reestruturação envolvida com a IA. Acho que em breve temos aqui muita coisa nova para contar, não é, Marco? Mas por enquanto é silêncio. É silêncio, silêncio, silêncio. Não vamos divulgar nada, Marco. Eu gostava de pedir ao Marco aqui para partilhar connosco qual foi o seu percurso até se tornar, e para mim, e vou dizer, é uma referência nesta área. Qual foi o percurso do Marco? Desculpa. Ou seja, eu acho que nós, quando fazemos aquilo que gostamos e quando seguimos um propósito, quando acreditamos que as nossas ações de facto têm um objetivo, tudo surge, mais uma vez, de forma muito natural. Eu interesso-me pelas pessoas, ou seja, não me via a ter uma outra função repetitiva, um processo muito burocrático. Gosto da parte da aprendizagem, desta parte do desenvolvimento humano e pensei, se a tecnologia nos pode ajudar, o que é que falta aqui para que essa incorporação possa ser mais natural, possa ser melhor compreendida. E olhando para trás, em termos de ciclos de transformação da industrialização, o que nós vimos há sempre aqueles mitos, há sempre aqueles receios, há sempre aquelas buzzwords, há sempre
há sempre aquele espírito negativo, quase do Restelo, que vem ao de cima para evitar algo inevitável. O que eu sempre tentei foi desmistificar, falar naturalmente, tentar humanizar um discurso, feito de uma forma muito humana, seja com um líder, seja com um aluno, seja com um cliente, seja com um amigo. Ou seja, vamos falar naturalmente sobre um tema que é importante, que é a inteligência artificial. É um facto, existe. É um processo natural da nossa evolução enquanto sociedade, da nossa transformação. Portanto, só temos aqui duas hipóteses. Sabemos lidar com ela no sentido em que a vamos compreender e vamos trazê-la para o nosso seio pessoal, familiar, profissional, ou então vamos nos colocar de parte. Colocamos de parte, o que é que pode acontecer? Vamos nos anular acima de tudo profissionalmente, não é? Porque eu acho que é um texto único. Portanto, o que eu faço é aquilo que eu gosto de fazer, é ajudar, é partilhar a palavra no sentido de vamos aproveitar esta época incrível, vamos tirar o melhor proveito dela, não é? E vamos, para nós enquanto seres humanos, porque se fizermos isso, vamos ter uma vida incrível e vamos ser felizes. Assim, e Marco, falava que é inevitável esta mudança e é verdade. Só que as pessoas têm receio. Eu também acho, e não sei se o Marco sente isso, que às vezes as pessoas, que existe muita falta de informação também ainda. Se nós compararmos com alguns países já estão a ter na escola primária formação sobre IA. Nós, de literacia financeira, temos cá nas escolas, portanto, estamos um bocadinho mais atrás. Mas estamos a dar um espaço e estamos num sentido positivo. Eu imagino que, e eu queria deixar aqui também, para falar com o Marco, que o que me despertou no Marco, nas nossas conversas sobre a IA, foi sempre uma parte muito humanizada. E como eu quis envolver a minha equipa todo neste processo, não é? O Marco sempre falou muito das pessoas, que isto não era para tirar... É assim, é inevitável que há tarefas que as pessoas vão deixar de fazer, e bem. Mas, na realidade, o Marco sempre deixou isto muito, muito claro, a parte humana. E isso agradou-me muito. E daqui era mais... porque o que é que acontece? Há muitas PMEs que ainda têm receio. Há ainda muitas PMEs que olham para a IA com distância. E eu perguntava aqui diretamente ao Marco, qual seria o primeiro passo? É o primeiro passo que recomenda uma PME, um empresário que está com receio de iniciar isto é uma mudança, digamos assim, não é? Para explorar esta tecnologia. Qual é o primeiro passo? Porque eu lembro que o Marco disse-me assim, Maria João já tem umas visões e está no caminho. Não sei ainda, falta muito para saber. Mas no empresário que está com receio, que está com medo de dar este passo, o que é que recomendaria? Tem que haver predisposição para aquela minha afirmação sobre a Maria João, no sentido, nós temos que estar receptivos. Vamos pensar mais uma vez, a história ensina-nos, não é? A história ensina-nos que quando surgiu o avião, quando surgiu o automóvel, quantas vozes se colocaram contra? Quantas vozes disseram, meu Deus, o que é que vai acontecer? Aquelas profissões mais manuais, aqueles transportes mais rústicos que existiam na altura. Isso é natural acontecer. Agora, nós temos que ter uma visão a longo prazo. É natural que há um processo de transformação da sociedade, do mundo empresarial. Agora, há que saber ter visão para como é que eu me quero posicionar. Um líder tem que pensar que eu não vou ver a IA como uma ameaça, vou ver como uma ferramenta, mas vou ver como uma ferramenta que me pode ajudar a mim e a minha equipa. Uma empresa sem pessoas não é empresa. É impossível, senão nós robotizávamos tudo. A ferramenta, a inteligência artificial, vai nos dar poder, vai nos dar uma capacidade além da nossa carga horária, além dos dois braços que nós temos e do nosso intelecto. Se um líder conseguir compreender, primeiro compreender a equipa que tem, compreender o seu propósito, depois trazer o tema para o seio da própria equipa, porque isto não pode ser feito de forma individual. Há que partilhar, há que ser feito em termos de colaboração, não é? O primeiro passo tem que ser esse, tem que trazer o tema, tem que perceber os porquês, mas vamos compreender junto da equipa o que é que vocês acham sobre o tema, qual é a necessidade que vocês sentem, o que é que nós conseguimos
a ser mais células, ser mais produtivos, tarefas repetitivas, tarefas chatas é que vocês fazem, poderiam colocar de parte e poderia ser aqui um plus para um propósito, para um melhor bem-estar vosso. Esse é o objetivo, esse é o primeiro passo. Muitas vezes qual é o erro? Mitos, desconfianças, ver a IA como um investimento demasiado elevado, que o investimento tem que ser visto sempre qual o retorno que vai dar, o que é que eu quero alcançar. Temos que compreender os porquês. Nós não podemos ir atrás daquele clichê de eu vou ter algo só porque sim, só porque quero ter. Não é? Porque está na moda. Há pessoas que pensam na moda. Tal e qual, não é? Ou seja, é verdade que isto é um clichê, mas é um clichê para quem o considerar como tal. Para outros, não. Para outros é uma forma de posicionar a empresa e dar aqui um boost, quer em termos de produtividade, quer em termos de eficiência, mas também, acima de tudo, em termos de bem-estar para as pessoas. Nunca o líder teve ao seu alcance meios, ferramentas, possibilitassem com que cada um de nós que está numa empresa fizesse, de facto, aquilo que ele gosta. Não é? Portanto, vamos aproveitar isto. Daí que é falar, colaborar, trazer o tema e depois definir aqui um roadmap de forma coletiva. A consultora, a empresa, o líder e a equipa. Eu concordo em absoluto. Se nós não, mas isto é para a IA e é em tudo. O envolvimento da equipa é essencial. A literacia financeira, conforme falava, é um exemplo disso. Claro. É em tudo. Marco, só aqui para me tirar aqui uma dúvida. Já em alguma empresa, no vez de ser o líder a iniciar, portanto, esta mudança e a aceitar que a IA faz falta para esta pequena e média empresa, já alguma vez quadros intermédios tiveram esta iniciativa e depois tiveram que convencer o líder, ao contrário? Ou é sempre o líder que vai ter com o Marco e diz: olha, eu quero, por exemplo, no meu caso fui eu que fui ter com o Marco e disse: olha, eu quero fazer aqui mudanças, quero alterar, para mim a IA faz todo sentido para mim, para a minha equipe e para os meus clientes. Como é que isto normalmente é? O que eu tenho notado é, o que nós sentimos no seio da empresa é, os líderes têm que ter clara consciência de que os elementos da equipa já usam a inteligência artificial, já usam ferramentas. De uma forma formal e informal, de uma forma mais clara, de uma forma mais escondida. Portanto, isso é um facto. Por outro lado, tendo em conta essa noção, o que eu sinto é o líder muitas vezes, como não domina o tema, como não compreende o que é que está por trás disto, como acha que é algo complexo, como acha que, nossa, agora vem para aqui uma empresa, vem para aqui uma consultora, vai nos levar aqui semanas de análise, isto vai ser milhares de euros. Não. O desconhecimento faz com que ele muitas vezes não traga o tema para cima da mesa, o que é um risco. Se eu tenho alguém na minha equipa que usa o chat GPT, que coloca dados, com a melhor das boas vontades, coloca dados, muitas vezes sem ter noção clara daquele risco. Mas depois, além de colocar os dados, se vai obter um retorno de um software genérico, é óbvio que o resultado final vai ser sempre deturpado. Porquê? Porque não é o resultado mais eficaz para aquela empresa. Porquê? Porque a solução não foi personalizada para aquela realidade. Claro. Nota-se muitas vezes que o líder traz o tema quando sente que a bolha onde ele está inserido, os tais clichês, os tais networkings, quando sente que já é um tema que se fala muito. Não é? E muitas vezes quando traz é com alguma desconfiança. Acima de tudo, mas como, em que moldes, o custo, não é? Por isso é que eu refiro que se o líder, de facto, fizesse aquilo que um líder natural já deveria fazer, conhecer e falar com a equipa, coletivamente eles iriam à procura disto, não é? Iriam à procura deste novo contexto. Pois, aqui na Cifra está tudo muito ansioso e que querem muita informação sobre, mas o que eu acho e foi o que nós fizemos aqui, fomos à procura de especialistas, porque se eu não sou boa em algo, eu tenho que ir à procura de um especialista, e foi o que eu fiz, fiquei com Marco. A verdade é esta. Maria João já tem algo positivo, que é o mindset. Se nós tivermos um mindset, e nós encontramos alguns clientes com esse mindset, aqui o mindset é, eu estou receptivo a, eu não tenho receio, eu até uso, eu até conheço, mesmo que seja conhecimento relativo, mas isso é meio caminho andado para que tudo corra melhor. Porquê? Porque nós vamos falar a mesma língua, porque aqui não tem que haver tecnicidades, tem que haver benefícios, acima de tudo isso. E sempre com cuidado com as pessoas, que é o que nós estamos aqui também a falar, e eu acho que é possível.
Na opinião do Marco, o que é que está a impedir uma adoção generalizada da IA nas empresas portuguesas? O que é que acha que está aqui a dificultar? Falta de conhecimento? As empresas são feitas por pessoas e muitas vezes o ritmo que se vive numa empresa é alucinante. O contexto empresarial, o tecido empresarial, o facto de serem pequenas e médias empresas, o maior percentual das nossas empresas faz o quê? Faz com que muitas vezes o líder, entre aspas, quase que seja ali um operacional, quase que não tem tempo para gerir, pensar. E muitas vezes isso faz o quê? Isso faz com que eu não consiga ter aquela abertura de mente necessária, aquela serenidade para pensar, se calhar preciso disto, ou se calhar vou averiguar, ou se calhar vou me interessar, não é? E não ir apenas atrás daquela visão da ótica do utilizador. O que eu sinto, e eu vejo isso em muitos fóruns, em muitos eventos, nós andamos todos a falar da mesma coisa. Em vários eventos ficamos muito pela rama, ficamos muito naquela utilização genérica de software genérico, mas nunca pensamos de facto, mas para a minha empresa, para a minha equipa, o que é que eu poderia fazer? Deixa-me falar com alguém, de facto, chega aqui e fala de igual para igual e que analise isto de A a Z. Acima de tudo, o que falta é isso, é vontade. E é perceber que nós conseguimos mais, melhor, se calhar com um investimento mínimo. É verdade. Realmente, às vezes, nós líderes andamos ocupados com tanta coisa, mas é preciso parar e pensar no futuro, diria eu, pensar no futuro, porque o futuro do trabalho é muito importante. Eu gostava de perguntar, porque há sempre esta coisa, há funções que vão desaparecer, há funções que vão deixar de ser as pessoas, e realmente eu acredito que sim. Mas que funções é que acredita que vão ser impactadas positivamente ou negativamente por esta automatação, por esta inteligência artificial, digamos assim? Porque muitas das pessoas, as pessoas também só pensam na inteligência artificial, e às vezes estou a falar a nível de ensino. Eu já estive a dar aulas numa pós-graduação, que uma aluna me disse: o chat enganou-se. Eu disse: mas a inteligência artificial não é só chat. Portanto, o que é que o Marco vê, que funções é que acredita que vão aqui impactar positivo ou negativamente com a inteligência artificial? Acho que, primeiro de tudo, e antes de nós pegarmos nesse ponto, nós temos que perceber que nós, enquanto profissionais, temos de estar focados num processo de aprendizagem contínua, de evolução contínua. Até aquele profissional que trabalha numa fábrica, a tecnologia avança, a máquina evolui. Portanto, ele próprio, ao estar inserido nessa fábrica, vai ter formação. Perante o contexto atual e perante a análise que se faz da IA, nós vemos o quê? Que tudo o que sejam tarefas repetitivas, processuais, de análise, até de programação, tudo isso são profissões, são tarefas que vão evoluir. Quando eu digo evoluir, é natural que se eu sou, neste momento, um simples programador, se eu sou designer, se eu sou alguém que o que vai fazer é analisar dados, todas essas tarefas vão evoluir para eu tenho que, se calhar, fazer aqui um skill, fazer aqui um upskill, no sentido em que como é que eu posso ir mais além? Porque aquilo que eu faço hoje não vai ser necessário, não é? Nós hoje temos máquinas que fazem tudo e cada vez mais vão fazê-lo. Então, o que é que nós vamos... A grande maioria vai ser curador, vai ter que aprender mais, vai ter que saber mais, melhor que a própria máquina. Porque a máquina, e como disse bem, erra. A máquina falha muitas vezes. Porque a máquina é programada por uma pessoa. E mesmo que, tendo em conta a IA generativa, mesmo que ela evolua, a evolução tem sempre por base a programação feita por uma pessoa. Portanto, as principais funções, tarefas, profissões que estejam alicerçadas em algo muito manual, em algo muito processual, em tarefas repetitivas, necessariamente vão evoluir. E depois há as outras que vão ter aqui um boost, né? O professor vai ter um outro apoio. Tudo o que seja tarefas em que eu, de facto, veja que, se calhar aquilo que eu já faço hoje, por exemplo, médico, por exemplo, mecânico. Sim. O mecânico
evoluir por si só, já fruto de termos veículos elétricos. Agora, imaginemos mecânicos, médicos, com o apoio da IA, com o apoio da análise de produtividade, no sentido de que eu vou antecipar o que pode acontecer. Isso era excelente. Eu estou-me a lembrar porque eu trabalhei antes portanto, de ter a minha empresa, a Cifra, trabalhei no setor automóvel. E o setor automóvel hoje, o setor automóvel há 20 e tal anos atrás, está completamente diferente, porque o mecânico faz-me lembrar aquele pegado no pano e com óleo. E pronto, hoje é tudo muito eletrónico, a verdade é essa. Mesmo que o carro não seja elétrico, é muito eletrónico. E até os mecânicos vão ter aqui que também fazer um upgrade na formação, muitas profissões, e é verdade. Agora, o que eu aqui gostava de também, penso que as pessoas que vão ouvir, é se existem alguns trabalhos, alguns postos de trabalho que acham que vão ser substituídos até mesmo por outros novos papéis ou competências. Porque se calhar há aqui desenvolvimento dessas competências, não é? Porque já estávamos aqui a abordar. Porque nós temos muitas funções, nós temos desde o simples back-office que vai evoluir, não é? E nós vemos há hoje em dia companhias de seguros em que, perante picos, é uma IA que atende aquela pessoa. É óbvio que entre um humano e uma máquina, se calhar a maioria de nós prefere um humano. A questão é, e eu estar à espera? Entre eu estar à espera meia hora ou poder ser atendido por uma solução que me ajuda de forma humanizada, então eu prefiro essa solução. Nós temos que pensar, o que é que advém de nós? O meu conhecimento, aquilo que eu faço hoje é muito manual. Será que uma máquina pode fazer? Faz, não é? Call centers. Escrever livros. Escrever livros, o escritor nunca vai deixar de existir. Agora vai ter ali um apoio, vai ter um complemento. Os professores, tudo o que seja processo de análise de documentos. Olha, os recursos humanos do recrutamento. Exatamente, ou seja, recrutamento, a parte fiscal, tudo isso são áreas que se vão manter. A questão é, as tarefas que eu faço, vamos imaginar a cifra. N tarefas que a Maria João tem na sua equipa, que hoje são feitas, vai manter a mesma equipa. Se até vai precisar de mais pessoas, agora, aquelas tarefas mais chatas, que não acarretam valor, vão ser colocadas de parte. Vão ser libertadas, não é? Nós não podemos dizer que a função, que a profissão acaba em si. Ela evolui. Ela vai evoluir agora. Muitas outras vão surgir, não é? Tanto que nós hoje, quando vamos à procura de emprego, em termos de skills, eu quero saber ok, o que é que tu és enquanto pessoa, enquanto ser humano? Porque a parte técnica, cada um de nós, já é muito reduzida, tendo em conta que isso nós aprendemos para essa agora. Sentido crítica, colaboração, a aprendizagem contínua, é isso que uma empresa quer de um novo colaborador. E se tem ou não mindset de inteligência artificial. Marco, estamos aqui a falar e eu estou-me aqui a recordar de uma situação que tem a ver com o ensino, tanto que nós falamos. O nosso ensino vai ter que mudar, toda a estrutura do ensino, e como hoje é visto, até os cursos na universidade, as licenciaturas, vai ter que haver alterações, porque se nós vamos introduzir, eu não digo que seja já, mas se calhar, não sei se é 5, 10, 15 anos, vai ter que sofrer uma alteração, certo? O nosso ensino já devia ter evoluído. Acima de tudo, nós temos boas universidades, boas instituições de ensino superior. Muitas vezes, as instituições de ensino superior, o facto de estarem ligadas a empresas, o facto de terem profissionais como professores, evoluem muito mais rapidamente que o ensino base. O ensino base, como me referi bem, nós na China temos a inteligência artificial dada na escola primária. Ou seja, é óbvio que os alunos não vão saber programar, não têm que saber, mas têm que ter um mindset, têm que ter uma visão do mundo completamente diferente daquelas que eles têm hoje. Nós hoje temos que fomentar mais na escola a parte da brincadeira, a parte do sentido crítico, da colaboração, ok? Agora, o que é que também eu sinto e o que é que se vê? Nós temos ainda muitos professores, desde o ensino de base até instituições de ensino superior, que estão muito presos ao antigamente, que não querem evoluir. O que é que isso faz? Faz com que, infelizmente, aqueles alunos que, ao estarem com eles, percam qualquer hipótese de serem dali motivados. Eu tenho até receio de dizerem que usam a inteligência artificial. Vai ser um trabalho árduo para quem tiver que fazer, mas acho que vai ser muito positivo. E estamos a falar só aqui em Portugal, mas estou a falar para o mundo inteiro, não é? Porque nós ainda não estamos tão desenvolvidos, mas eu acho que
o Ministério da Saúde, de estupidez, da Educação, tem que olhar para isto com outros olhos. Mas pronto, isto já são outros assuntos, já não vamos para outro campo, mas acho que é aí que tem que haver alterações. Sim, agora, eu concordo, mas qual é... Nós temos coisas boas e más de estar numa União Europeia. O bom é que temos regulamentos. Exatamente. Esses regulamentos estão-nos a asfixiar, não é? Em muitos sentidos, das empresas, da empresa poder evoluir, de o líder ter a liberdade positiva de fazer evoluir a empresa, e o que nós sentimos a nível de inteligência artificial é que vemos de um lado a China, vemos do outro lado os Estados Unidos a evoluírem, e aquilo que nós conseguimos em termos da União Europeia ainda é muito limitado. Fruto de sermos asfixiados, um pouco asfixiados, não é? Deveríamos tentar aqui equacionar um melhor equilíbrio entre aquilo que pode ser feito, mas aquilo que pode ser feito, mas que permite evoluir, que permite, de facto, que as pequenas e médias empresas possam investir numa inteligência artificial mais aberta, ok? Eu penso que para breve vai haver aqui algumas novidades. Marco, a IA levanta desafios éticos também. E de facto, para mim, a ética também é uma situação que preocupa a mim e a muitos empresários sérios. Quais são para si, em primeiro lugar, e quais os maiores riscos e como podemos mitigá-los? A IA levanta-nos riscos éticos como nenhuma outra evolução praticamente levantou até hoje. Porque nós hoje em dia, quando eu falei há pouco, que nós temos de ter uma aprendizagem contínua, é que hoje, quer um adulto, quer alguém mais jovem, tem que compreender que aquilo que está a acontecer à sua volta pode ser real ou pode ser mera ficção. Okay? Portanto, nós hoje, se eu quero acreditar em algo que estou a ver, que eu estou a escutar, eu tenho que compreender o tema, eu tenho que saber sobre aquele tema. Eu não posso ir já atrás de se isto existe, se isto é notícia, então é credível. Não. O grande risco ético é o facto de nós nos podermos levar atrás, deixar ir com mentiras, com fake news, e isso é um risco enorme. É verdade que estão a ser definidas várias regulamentações, agora, nós sabemos que há sempre hipótese de contornar isso, não é? Há sempre hipótese e a própria IA ajuda nesse sentido. Nós temos de ter aquele sentido crítico constante. Por outro lado, como a Maria João há pouco falou, a IA é feita por pessoas. Um risco enorme é até que ponto eu posso acreditar numa solução desconhecendo o que é que teve na base, na gênese da sua criação. Porque se a programação em si tiver algum enviesamento, o objetivo, o resultado esperado não vai ser aquele que eu quero. Não é? Claro. Nós vemos estes riscos que podem acontecer em processos de recrutamento. Ok? E se calhar aquela ferramenta, por um lado, positivamente seleciona, faz uma filtragem inicial de CVs. Se existir ali algum risco de enviesamento na programação base, se calhar só escolhe aqueles CVs que ela pretende, não é? Colocando parte de certos perfis. Ok, então a IA vai sempre depender de nós, dos nossos enviesamentos. Então, eu diria que criar uma IA neutras, vamos chamar assim, não sei se isto existe, vai ser difícil ou impossível. A IA vai ter sempre base. A IA vai ter sempre... Quem cria tem os próprios enviesamentos, portanto, como é que... Base as pessoas, não é? Existe sempre uma programação base, mesmo que exista, e a inteligência artificial generativa, tendo em conta que pode criar algo, a base, o que teve no cerne desse mesmo processo evolutivo da programação foi alguém, foi uma pessoa, foi um objetivo, foi uma finalidade. Portanto, não há aqui, nem nunca vai existir uma neutralidade, ok? O que nós temos que antecipar é aquilo que pode acontecer, e por isso é que é importante, um processo de transformação, termos consciência e haver aqui um claro conhecimento de se existe uma programação, como é que essa programação foi feita, o que é que se pretende alcançar. Tem que haver aqui uma clarificação ética de tudo, desde o início, desde a idealização da solução até à entrega. Por isso é que é um risco hoje em dia nós usarmos qualquer ferramenta genérica. Nunca sabemos o que está do outro lado. Não é? Pois, realmente, quanto mais falo disto, mais entusiasmada fico e mais quer saber. É uma coisa impressionante. Mas pronto, não podemos estar aqui
enfim, o dia todo a falar, não é, Marcos? Não eu estava, mas... e agora, mudando aqui um bocadinho, fugindo aqui um bocadinho à ética, qual foi o projeto ou aplicação IA que mais entusiasmou, que viveu agora nos últimos tempos, que está a trabalhar e que se apaixonou, digamos assim, e que trabalha com a IA? Aprendizagem adaptativa, ou seja, aquilo que nós vemos, um dos maiores gaps de uma empresa, e principalmente de pequenas e médias empresas, é até que ponto eu consigo fazer evoluir a minha equipe, até que ponto eu consigo conhecer os meus, até que ponto eu consigo motivá-los, não é? Agora, fruto de uma aprendizagem adaptativa, fruto de um desenvolvimento do talento personalizado, nós positivamente temos dados, vamos conhecer e com esses dados vamos criar algo, vamos criar planos, vamos criar percursos. Isso faz o quê? Faz que quem lá está sinta de facto ouvido, escutado. 99%, estudos internacionais mencionam isto, 99% dos dados das empresas são dados não estruturados, são dados não aproveitados. Ou seja, é dinheiro, é ouro que nós temos, que não está a ser aproveitado. E o melhor ouro é quem são os nossos, o que fazem, qual é a sua motivação. Nós podemos fazer muitos fóruns, podemos fazer muitas sessões de partilha, podemos fazer todo o tipo de questionários. Se nós, a partir daí, não conseguimos trabalhar positivamente esses dados, se não conseguirmos definir planos de evolução, de carreira, de aprendizagem, personalizados, adaptados a cada um, então nunca vamos ter uma equipa de facto motivada, envolvida. E quando eu digo adaptativa é no sentido simples, por exemplo, imagina, eu e a Maria João, ambos vamos fazer a mesma formação, nós até podemos começar os dois do mesmo ponto agora. Se a Maria João está mais à frente nesse tema, é natural que as questões, que o seu processo de aprendizagem vá para um patamar superior ao meu. E hoje em dia nós temos que ter consciência disso, que numa empresa todos são diferentes. Daí que a personalização que a IA permite é única e valor. Muito bem, gosto da parte da personalização. Que conselhos é que daria a quem está agora a entrar neste mundo e quer se posicionar profissionalmente nesta área? Que conselhos é que daria, Marco? Tentar colocar de parte mitos. Aprender. Não ficar condicionado por ideias, por opiniões. E nós vemos nos mídias que nem sempre são falados dos avanços tecnológicos da IA a nível da saúde, da medicina. Tentar diferentes fontes, não ficar centrado numa única fonte. Não ficar focado também somente em livros. É importante nós lermos, mas a evolução é enorme. Diariamente há sempre coisas novas. Diariamente há coisas novas, sim. Ou seja, tem que haver aqui uma procura constante. Se nós tivermos o melhor ponto de partida para quem quer se interessar por esta área, é mesmo esse. Eu vou de espírito livre, vou escutar, vou absorver e depois vou eu mesmo criar a minha opinião, ter o meu sentido de crítica, sem deixar-me condicionar por nenhum contexto. Esse é o melhor ponto de partida. Então tem que ser uma pessoa que, de facto, digamos que esteja mesmo mente aberta para poder agarrar todas as oportunidades e também está sempre a estudar, ao fim e ao cabo, a atualizar-se. Assim. É que estudar pode ser um estudo informal. Nós estudamos enquanto vemos algo, enquanto falamos. Né? Hoje em dia há 1000 plataformas, até a custo zero, nós podemos obter o conhecimento. Quando eu digo que temos de ter várias fontes, não podemos ficar condicionados a uma única vertente. Né? Depois temos de ter aqui termos de comparação. Agora, a evolução é diária, não é? Se eu deixar de acompanhar o tema durante 4 dias, há algo que já saiu de novo. Portanto, por isso é que nós tentarmos fazer aqui análises a longo prazo é inconcebível. Eu não posso dizer, daqui a 5 anos vamos. Eu penso que poderemos estar, não é? Há 5 anos atrás, quem é que iria dizer que nós iríamos estar neste ponto? Dificilmente alguém. É verdade. Olha, eu há 5 anos atrás não estava a pensar em modificar tanta coisa aqui nesse estou a fazê-lo. Marco, se pudesse usar a IA para resolver um problema específico deste nosso mundo tão real e que acontece tão depressa e tudo acontece tão depressa, qual seria esse problema, desafio, como quiser chamar, que escolheria? A área da medicina é uma área que
que está a ganhar muito com a inteligência artificial. Os médicos vão ser seres incríveis que vão sempre ter o seu lugar, nunca vão ser substituídos, vão ter aqui um plus, já tem um plus em termos de análise, em termos de diagnóstico, em termos de preditividade, ou seja, conseguem conciliar, conseguem juntar dados e conseguem antecipar algo. Portanto, se nós conseguirmos chegar àquele ponto em que, por exemplo, o cancro consegue ser colocado de parte, isso vai ser único. Eu acredito que é um processo, se existir espírito livre para tal, se nós de alguma forma conseguirmos que possíveis lobbies não impeçam, garantidamente que a IA vai nos ajudar, porque se calhar é aquela área onde qualquer avanço que possa ser feito vai ter impacto em qualquer um de nós, não é? Porque posso ter uma empresa, eu posso ser um excelente líder, eu posso ter uma equipe incrível, mas a saúde é a base de tudo. Então, o que escolheria para resolver tem a ver com a saúde. Posso compreender isso. Sim. Saúde, e dentro da área da saúde, algo que, incrivelmente, até este momento ainda não tem solução, como o cancro, por exemplo. Exatamente. Estamos quase a terminar. Foi uma conversa que correu, assim, de uma forma fantástica. Correu como a IA, muito rapidamente. Muito rapidamente. E a evolução da IA está, de facto, a ser rápida. Olha, há bocado estávamos a falar dos 5 anos, eu nunca imaginei despertar a atenção e querer começar a aprender. E também devo dizer que a minha profissão a Ordem tem vindo também a investir em formação para nós também desenvolvermos. Agora, depois cada um faz aquilo que quer e como evolui, tem a ver com o nosso mindset, não é? Exatamente. Para terminar, eu faço esta pergunta a todos os meus convidados da Conversa e Negócios. Se hoje começasse tudo do zero, com o que sabe agora, o que é que faria diferente? O que eu neste momento faço é algo que me deixa feliz. É o meu propósito. É aquilo que, para mim, não é trabalho. É um gosto que reúne, por um lado, a vertente das pessoas com a vertente da inovação e da tecnologia. Portanto, olhando para trás, e eu sou daquelas pessoas que acredito que tem uma razão de ser, que tem uma lógica e que o caminho tem diferentes etapas e cada uma delas tem o seu significado, garantidamente não iria fazer nada. Porquê? Porque se eu estou bem e sinto-me feliz, então não vejo assim um motivo para alterar fosse aquilo que fosse. Então, eu diria que talvez a palavra servir, digamos mais, servir os outros, neste momento enquadra-se também, não é? Porque além de fazer o que gosta, está a servir algo, não é? Que de facto... Acho que é importante que nós temos de ser coerentes e acreditar naquilo que fazemos e ter um propósito. Se aquilo que nós podemos fazer for para o bem do outro, é óbvio que todos nós temos de ter um emprego, todos nós temos despesas e todos nós temos que ter um ordenado. Agora, se eu de facto conseguir que o outro se sinta melhor com algo que eu possa fazer, melhor ainda, não é? E aí juntamos aqui à parte financeira uma parte de felicidade que é única, não é? Portanto, é isso que me faz feliz, é esse o meu propósito. Ótimo. Marco, foi um gosto estar aqui. Diga-me só uma coisa, como é que podem encontrar a vossa empresa e como é que podem encontrar o Marco? Eu sei que está no LinkedIn, mas como é que podem... O LinkedIn é um contacto direto e Marco Almas, e eu respondo sempre. A empresa peoplechangeai.com, site, telefone, se forem ao LinkedIn, está lá o meu contacto telefónico, está a mensagem direta, portanto é um processo muito, muito simples. Ou então, falando com a Maria João, e ela também tem os meus contactos, portanto é um processo muito simples. Farei com todo o gosto. Marco, muito obrigada por estas partilhas. E até já, porque nós vamos nos encontrando sempre. João, um gosto. Obrigado.